Olá, senhoras e senhores! Hoje eu quero falar sobre fatoração de equações do segundo grau. Bom, inicialmente vamos relembrar a estrutura, porque a estrutura é muito importante para essa aula. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vimos que uma equação do segundo grau sempre vai gerar duas raízes, x1 e x2. Elas podem ser diferentes ou elas podem ser iguais, ou ainda, elas podem nem pertencer ao campo dos reais, tá? Essa situação de fatoração é quando a gente consegue duas raízes no campo dos reais. Elas podem ser iguais ou não, mas tem que existir duas raízes. Senão, a gente não consegue aplicar essa fatoração, ok? O que acontece? Toda equação que tem essa estrutura, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. X menos x1 vezes x menos x2 igual a zero, tá? Onde x1 e x2 são as raízes. Como assim, professor? Vamos lá, vou te ajudar e você já vai entender. Vamos primeiramente aqui pegar uma equação qualquer. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Como eu falei para vocês nas últimas aulas, eu tento fugir de Bhaskara, então eu vou aplicar todas as técnicas que eu conheço antes de Bhaskara. Aqui, nós conseguimos aplicar o macete que nós vimos nas últimas aulas, que é aquele em que a soma dos coeficientes é igual a zero. Olha só, esse cara é 1, né? Então, 1 mais 4 menos 5 é igual a zero. Isso significa que x1 é igual a 1 e x2 é igual a c sobre a. Então, menos 5 sobre 1, que é a mesma coisa que o menos 5. Então, achamos as nossas duas raízes, ok? Bom, o que é fatorar, então? Fatorar é transformar isso em uma multiplicação. Olha aqui em cima a multiplicação no meio, ó. Isso é importante na fatoração. A fatoração faz com que uma série de adições vire uma série de multiplicações. Então, vamos brincar com essa estrutura ali, ó. Vai ficar assim, x menos x1. Quem é x1? É o 1, que multiplica x menos o x2, que é menos 5. Então, eu vou colocar um parênteses aqui, igualar a zero, só para a gente poder finalizar. X menos 1 vezes x mais 5 igual a zero. Ok? Então, reparem que essa equação aqui de baixo é exatamente a mesma equação que eu coloquei lá em cima para vocês. É a mesma. A diferença é que ela está fatorada, ok? Inclusive, se vocês quiserem, fica como desafio distribuir esse x para cá, e distribuir o menos 1 para cá, e verificar o que vai acontecer. Qual a equação que vai gerar? Fica como desafio, escreva no comentário aí quem conseguir resolver. Escreve aí o que conseguiu encontrar, ok? Bom, vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Lembrando que essa fatoração só funciona para equações que possuem raízes, tá? Aquelas que não possuem raízes no campo dos reais não funciona. Vamos uma outrazinha aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Essa daqui não dá para aplicar nenhum dos macetes que a gente aprendeu. Ainda tem uma outra situação de soma e produto de raízes que a gente vai ver mais para frente. Mas vamos de Bhaskara aqui. Vamos lá. Quem é o nosso delta? É o b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c. Cuidado, porque é menos 6. Tem que entrar esse menos 6, ok? Então, quem é o nosso delta? É o 1. Menos 4 com mais 1 com menos 6 é menos com mais, que dá menos, com menos, que dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Olha que bonitinho o nosso delta, 25. Beleza? Então, já vamos com x aqui. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Então, esse cara é menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. E aí, nós vamos ter duas raízes diferentes, no caso. Menos 1 com mais 5 vai dar 4.
dividido por 2 vai dar 2. E quem é o nosso x2? Menos 1 com menos 5 é menos 6. Dividido por 2, menos 3. Agora vamos fatorar essa equação. X menos x1, que é o 2, que multiplica x menos x2, que é menos 3. Coloca um parênteses para ficar bonito. E x menos 2 vai multiplicar x mais 2, que é igual a 0. Cuidado, porque a nossa fórmula lá é menos, tá bom? É menos. Então, é sempre invertido, né? Se eu tenho... desculpa, eu coloquei mais 2 aqui, mas é mais 3. Então, olha só. Se aqui eu estou apresentando menos 2, significa que a raiz é mais 2. Se eu estou apresentando mais 3, a raiz é menos 3. É sempre invertida essa situação, tá bom? Então, fica aí essa ideia de fatoração. Essa ideia é muito bacana. E, inclusive, para finalizar o nosso exercício aqui, eu quero aplicar essa ideia em uma outra situação. Nós vimos como fatorar a equação até agora. Mas vamos supor que em algum momento apareça alguma coisa desse tipo assim. X menos 10, que multiplica x mais 1 igual a 0. E pede para você determinar as raízes desse cara. Muito simples. Olha só, basta comparar diretamente a nossa fatoração que está lá em cima. Então, você já sabe que o cara que sai aqui é o x menos mais 10. Ou seja, x1 é igual a mais 10. E aqui é a mesma coisa. x2, invertendo o sinal, é igual a menos 1. Você não precisa nem fazer conta, ok? Já vai direto aí nessa situação. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa um comentário ou então me manda uma mensagem. Até o próximo vídeo.